Senhor Jesus, nós mais uma vez viemos nesse lugar para adorar e bendizer ao Teu nome, porque Tu és santo, Tu és grande, Pai, digno de ser venerado, exaltado, glorificado pelo Teu povo. Queremos convidar a Ti, ó doce Espírito Santo, venha passear entre nós, venha falar aos nossos corações, venha nos admoestar, nos corrigir, nos confortar. O que nós não queremos é ficar sem a Tua presença, Pai. A Tua presença é o que nos consola, nos conforma. A Tua presença é tudo o que nós precisamos, Pai. Sem Ti nós não podemos absolutamente nada. Nos ajuda a valorizar o que o Senhor tem nos dado, valorizar cada palavra, cada culto, Senhor, cada oportunidade. Não nos deixe desperdiçar chances, oportunidades de graça, de salvação, de aproximação. Esforça a nossa coragem para que possamos sermos constantes, ó Pai. Não nos deixe sermos crentes vagarosos. Queremos sermos sempre constantes e abundantes na Tua presença. Envia o Teu Espírito Santo, Senhor, para nos posicionar, para ajudar cada um a assumir as suas responsabilidades, posicionar no seu devido lugar, para essa hora tão tardia que nós estamos vivendo. Pai, fala conosco, dá-nos mais uma vez a honra e o privilégio de desfrutarmos da Tua gloriosa e bendita presença. Seja bem-vindo entre nós, cobre-nos com Teu sangue e a Tua misericórdia e venha nos ensinar a Tua palavra, palavra que nos anima, nos encoraja a continuarmos sempre buscando a Tua face, a Tua presença. Em nome de Jesus Cristo, fala conosco, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos abrir a Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo de número 15. Vamos abrir primeiramente em Romanos, capítulo 12, e depois em 1 Coríntios, capítulo 15. Nós vamos deixar aqui esses dois textos. E vamos falar algumas coisas que julgo ser de grande necessidade para aqueles que realmente desejam viverem uma vida cristã comprometida, vitoriosa, abençoada. Então vamos, Romanos capítulo 12 e depois 1 Coríntios 15. Romanos 12, a Bíblia nos diz, vamos ler os dois primeiros versos e depois vamos ao verso 11. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. No verso de número 9 em diante, do mesmo capítulo 12 de Romanos: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem.
Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Mas o destaque é: não sejais vagarosos no cuidado, mas sede fervorosos. Agora, 1 aos Coríntios, capítulo 15, verso 57. Nos fala assim, 15:57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Senhor Jesus, é isso que nós queremos e precisamos para a nossa vida. Firmeza, constância, sabendo que não existe obra alguma que venhamos fazer para o Senhor que não tenha a sua justa retribuição. Como acabamos de ler, nós não precisamos ficar receosos. Podemos envolver, sermos abundantes, sermos constantes e perseverantes, porque não existe nada vão daquilo que fazemos para o Senhor. Seja ainda que um pequeno copo de água, tudo tem o seu valor. Portanto, abençoa, Senhor, a tua igreja e nos fala através da tua palavra. É a nossa oração. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos. E vamos meditar um pouco sobre algo que durante a semana Deus colocou no meu coração enquanto estudava um pouco a palavra. Nós sabemos que igreja, servir a Deus, tudo isso só vai ter algum valor, vamos dizer assim, se nós realmente vermos a ação do Espírito Santo em nossas vidas, a ação dele em nosso meio, nossos cultos. Do contrário, vai perdendo, vamos dizer assim, o sentido, se não houver a ação, ou o agir, o mover do Espírito Santo. Só que, para nós termos ou vermos a ação do Espírito Santo nas nossas vidas, no nosso meio, em nossos cultos, e seja qual área for da vida, seja financeira, conjugal, espiritual, qualquer que seja a área, e especialmente espiritual, se tratando de culto, de igreja, de corpo, vamos dizer assim, para essa ação ser real, depende muito de ambos. Quando eu digo ambos, eu estou dizendo igreja e pastor e igreja. E a mesma coisa também é a família, é o lar. Para as coisas irem bem dentro de uma casa, não adianta só um fazer o seu papel, só um fazer a sua parte. Depende de ambos. Depende do marido, depende da esposa,
para os filhos realmente serem bem educados, bem doutrinados, bem criados, depende de ambos. Porque se o pai puxa para um lado, a mãe para outro, se o pai corrige, a mãe entra no meio, a mãe corrige, e logo o pai entra no meio, um desmoralizando, desabonando a palavra do outro. Então essa canoa tende a ficar apenas girando, girando, sem sair do lugar, sem chegar aonde deveria chegar. Então depende de ambos, para a boa educação dos filhos, depende de ambos para a boa administração financeira, a saúde financeira da casa, depende de ambos a qualidade desse casamento, até onde isso vai chegar, se realmente vai cumprir o propósito pelo qual Deus o instituiu, porque a vontade perfeita de Deus é que eles sejam uma só carne, permaneçam unidos, juntos, até que venha a primeira dificuldade. Não. Até que venham as lutas, as tribulações. Não. Até que a morte os separe. Então, dentro de uma casa, ambos têm as suas responsabilidades para que as coisas possam fluir da maneira que precisam fluir, de modo saudável, de modo abençoado, do modo que Deus gostaria que fosse. E igreja, irmãos, também é exatamente o sucesso, vamos dizer assim, deixa eu usar essa expressão, o sucesso de uma igreja depende de ambos. Ambos? Sim, depende do pastor, e nós vamos falar de algumas coisas que dependem do pastor, mas também depende da congregação, do povo que lhe rodeia, que está à sua volta, depende da dedicação de ambos, da renúncia de ambos, da entrega, vamos dizer assim, do sacrifício, do zelo, do envolvimento, da rendição de ambos. Ambos têm a sua responsabilidade. E nós poderíamos pegar culto por culto de uma igreja, o sucesso de uma reunião, de um culto de oração, por exemplo, depende da percepção também de quem está ali para presidir a reunião, ter a sensibilidade do Espírito Santo de trazer assuntos que estimule, assuntos que chame, que sejam convidativos para propiciar uma boa atmosfera de oração. Eu, por exemplo, não que sou metódico, não é isso, muito embora ser metódico é uma boa coisa também, mas eu defendo que reuniões, que cultos de orações tenham palestras, pregações sobre oração, algo que mostre a importância, a necessidade, a carência, as nossas faltas, que nos revele muitos problemas que, se não tiver oração, realmente não vão ser superados. Há coisas que só podem ser vencidas e superadas de joelho. Então, o sucesso de uma igreja na sua vida de oração vai depender do seu pastor, vai depender dele, né, e de uma série de outros fatores que não podem passar desapercebidos. Mas um deles, vamos dizer, é este: o pregador depende muito de ter o discernimento e a sensibilidade para poder ouvir de Deus e trazer uma palavra certa para cada ocasião. Oração é oração, ensino é ensino, escola dominical é escola dominical, evangelismo é evangelismo, e pressupõe que quem está ali para pregar o evangelho vai ter esse discernimento, essa sensibilidade. Por isso que eu disse, depende de ambos. Depende do líder, do pastor? Sim,
depende. Vai depender da sua sensibilidade para perceber quais são os assuntos do momento, para ele trazer. Por exemplo, quem prega, quem apacenta, quem pastoreia, eu acredito que ele tem que estar interessado em assuntos que toquem os corações, porque senão perde o sentido. Se os corações não são tocados, por que prega o Evangelho? Quem traz a mensagem, quem está ali na condição, porque pregar o Evangelho é anunciar as boas novas. Pregar o Evangelho significa comunicar a palavra de Deus com clareza, de certo modo, de tal maneira que as pessoas que estão ouvindo, elas possam serem tocadas, elas possam ser, pelo menos eu me preocupo com isso, se todas as vezes que estou falando, se estou pregando, o que eu estou falando, o que eu estou tentando transmitir, está induzindo alguém para Deus? Está, vamos dizer assim, estimulando as pessoas a falarem, a se aproximarem, a servirem a Deus melhor? Por isso que eu disse, depende de ambos. E esta é uma parte que depende do pregador. Ele tem que ter, vamos dizer assim, esse discernimento para poder detectar se o que ele traz para a congregação está estimulando as pessoas a falarem, a adorarem, a viverem uma vida melhor do que a vida que às vezes vivemos aí no dia a dia, no cotidiano. Então a ação do Espírito Santo, vamos dizer assim, operando em vidas, operando em um corpo, em uma comunidade, em uma igreja, depende do pregador. O pregador, por exemplo, não estar acomodado. Por que você acha que eu li Paulo dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, quase que pedindo pelo amor de Deus, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos, ou o vosso corpo, em sacrifício vivo, evangelho sacrificial, santo e agradável, que é o vosso culto racional. E não vos conformei-vos, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Depende de ambos. O pastor, vamos dizer assim, o pregador, ele, para ver a ação do Espírito Santo, não pode estar conformado. E se tem uma coisa que eu não estou, é conformado. Não, de maneira alguma. Não estou conformado com a minha condição, sei que posso melhorar. Tampouco estou conformado com a condição da igreja, com a fidelidade, com a constância, com a perseverança. Não estou conformado. E se eu disser assim, estou satisfeito, estou enganando a mim mesmo. Não estou satisfeito. Por que não estou? Porque eu sei que nós podemos sermos bem melhor do que temos sido, a menos que você não queira dar lugar para o Espírito Santo te trazer mais crescimento, mais maturidade, mais proximidade de Deus. Porque às vezes há pessoas que elas simplesmente constroem uma casinha, um quadradinho religioso, desenvolve hábitos religiosos e não quer dar nem mais um passo, não quer crescer nem mais um côvado na estatura de Cristo. E Efésios 4,14, verso 11 em diante, diz que Deus nos concede o quíntuplo de Efésios. Para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos. E a Bíblia diz: para o nosso crescimento à medida de Cristo, a estatura de varão perfeito. Agora, você vai se conformar? Eu vou ficar conformado, acomodado com o meu nível espiritual, sabendo que o meu padrão e o meu modelo é Cristo? Quer dizer, cada um tem que beliscar a sua consciência.
Como disse o irmão Brana, dê um beliscão na sua consciência e olha para você ver se você e eu não podemos melhorar bem mais, não podemos crescer bem mais em nossa caminhada cristã. Então a ação do Espírito Santo depende muito, sim, do pregador não estar acomodado com o nível atual da igreja, por melhor que aparente ser. Pode aparentar ser um bom e agradável nível espiritual, mas não podemos acomodar, porque o dia que acomodarmos, não crescemos mais, não melhoramos mais, não sairemos mais do lugar, seremos sempre aquele, como disse o irmão Brana, voltando sempre no mesmo velho moinho, sempre nas mesmas velhas fraquezas, sempre tropeçando nas mesmas coisas, embaraçando sempre com as mesmas coisas. Se tem uma coisa que você tem direito nessa noite, é de falar para Deus: Senhor, eu não quero ficar embaraçando sempre nas mesmas coisas, tropeçando sempre nas mesmas coisas, falhando sempre nas mesmas coisas. Eu sei que o Senhor pode me ajudar e tem muito mais para fazer na minha vida do que já fez até hoje. Mas quando o pastor, vamos falar, porque eu quero seguir por etapas e destacar esses 2 pontos. A ação do Espírito Santo depende do pastor e da igreja, depende de ambos. Não adiantará só o marido fazer a sua parte, ou só a esposa fazer a sua parte. Não adiantará só o pastor fazer a sua parte, ou só a igreja fazer a sua parte. As coisas ficam muito difíceis se alguém se isentar das suas responsabilidades. Por isso que ser cristão, irmão, como nós precisamos ser, com a luz que nós temos na mensagem, não é uma tarefa fácil. E para ser sincero, aos homens é isto que? Impossível, mas a Deus tudo é possível. E ele disse: eu sou o teu ajudador. Deus pode nos socorrer, pode nos ajudar, contando que nós lhe cedemos espaço, porque Deus é cavalheiro, Ele não arromba corações, não é invasor. Por isso convida Ele nessa noite. Ó Espírito Santo, seja bem-vindo. Eu estou te convidando, Senhor. Não me deixe ser uma vergonha, uma frustração, uma negação. Eu estou te convidando, Senhor. Esforça a minha coragem. Eu não quero ser a vergonha do Evangelho. Eu quero ser o louvor ao nome do Senhor. Por isso que não pode acomodar, irmão. Tem que haver sempre uma sede por mais fogo de Deus. Amém, irmãos? Eu vou repetir. Tem que haver sempre uma fome, uma sede por mais fogo de Deus. Porque a era é morta, a era é gelada, as igrejas estão morrendo, os crentes estão morrendo. E como que eu estou se eu não tiver mais fome e sede pelo fogo de Deus? Eu também perecerei. Mas nessa noite o fogo do Espírito Santo pode inflamar, aquecer os nossos corações. Tem que haver essa fome, essa sede por mais da presença de Deus, essa fome, essa sede por mais resposta, por mais intimidade com Deus. Até quando eu vou ficar acomodado e conformado com o meu nível espiritual, sendo que Deus é um Deus de respostas, Deus é um Deus sobrenatural?
eu quero mais resposta, eu quero mais da presença, eu quero mais do fogo, eu quero mais do Espírito Santo. Eu sei que Deus tem mais, eu não posso estar acomodado. Mais presença, mais resposta, mais intimidade com Deus, mais cultos cheios da presença e da glória de Deus. Por quê? Porque, irmão, cultos, eu estou falando de ajuntamento de crente, quando se une para cultuar a Deus. Ele disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei, e o que ligardes na terra será ligado no céu. Irmão, por mais temos que almejar por mais cultos cheios, repletos da presença de Deus, porque culto cheio da presença de Deus cativa as almas, dá sede aos corações. Então ajuda o pastor em oração: Senhor, ajuda a nossa igreja a ter cultos cheios da presença do Senhor. Porque quem ama a presença de Deus é cativado, irmão. O que é que te cativa? O que é que te dá? O que te traz na igreja? O que é que te convence que aqui é o seu lugar e aqui você deve congregar? Tem que ser a presença de Deus, irmão. Senhor, derrama a tua presença. O que vai me cativar é o fogo do teu Espírito Santo, é a solidez, é a consistência da tua palavra. É isso que vai cativar o nosso coração. É isso, irmão. E eu creio que todo pregador que seja minimamente sensato, irmão, que se preocupa como o povo está se sentindo na igreja, como que o povo está se sentindo aqui, no culto, ouvindo a palavra, ele vai se preocupar com essas coisas. Como que o povo está recebendo, será, a ministração da palavra? Será que eu entro vazio, saio vazio, entro amargurado, saio amargurado, entro triste, saio triste, entro fraco e saio fraco? Não pode ser assim aonde Deus está. Se você entrou fraco, receba a força de Deus. Se entrou amargurado, a alegria do Senhor é a nossa força. A palavra, ela tem que ter poder. Eu não quero anunciar um evangelho persuasivo, mas eu quero a pregação da palavra que manifesta o seu poder, a sua glória, o seu poder transformador. Quem é minimamente sensato vai se avaliar. Como eu preguei, não sei se aqui, se em Passos, em algum lugar, sobre o pregador que pregava e parabenizava a si mesmo pela a grande mensagem que ele pregou. E ele batizou muitos, e ele pregou muitos sermões lindos, e ele fez uma obra maravilhosa, e depois ele disse: parabéns para mim mesmo. Parabéns para mim mesmo. Quer dizer, ele tinha uma avaliação de si mesmo, e não se preocupava como que as pessoas estavam recebendo a palavra, se elas estavam mudando, se elas estavam crescendo. Irmão, a tua mudança e crescimento é isso que autentica o ministério. A verdadeira palavra tem que trazer crescimento e mudanças. Quando você muda, tua vida glorifica a Deus. Quando você e eu crescemos, nossa vida glorifica a Deus. Às vezes está bom demais para ele. Oh, que mensagem linda que eu preguei. Tá, mas não mudou a vida de ninguém. Parabéns para mim, tá? Só para você. Não converteu e não trouxe arrependimento para ninguém.
não aproximou ninguém do Espírito Santo. Por isso que eu disse assim, a ação do Espírito Santo, o sucesso e o progresso de uma igreja no reino espiritual depende de ambos, pastor e igreja. Ele se avalia e a igreja se avalia. E o pregador, minimamente sensato, ele avalia sua forma de expressar, se tem sido inteligível, estão entendendo, aí ele vai pensar isso, será que estão compreendendo o que eu quero dizer, ou sou como que uma trombeta que dá sonido incerto? Ou sou como aqueles que falam em 10.000 outras línguas e ninguém é edificado? Somente eu sou edificado pela minha palavra. Se só eu sou edificado, eu não preciso de pregar. Porque a razão da pregação do Evangelho, irmão, é atingir o teu coração, é colocar a flecha do avivamento, do batismo do Espírito Santo, a seta da libertação no arco da palavra e transpassar o teu coração, e você dizer: meu Pai, essa flecha acertou a minha alma, essa palavra veio de encontro à minha alma. Esse é o propósito de virmos à igreja, de pregarmos a palavra. E a gente, como eu disse, depende de ambos, pastor e igreja. Eu me pergunto, será que não está passando ou faltando alguma coisa? Isso sou eu. Dobro os meus joelhos, vou orar, vou às vezes até ouvir alguns cultos, vou fazer uma autocrítica de mim mesmo, e nem sempre poderei fazer da tua vida, porque eu posso errar. Se você for sincero com Deus, você terá a capacidade de fazer uma autocrítica de si mesmo, melhor do que a do próprio pastor. Por isso eu disse, depende de ambos. Essa mulher sabe se dá para fazer mais, esse homem sabe se dá para fazer mais. Julgue o homem a si mesmo, disse Paulo. Será que não está passando? Será que não está faltando? Será que eu posso melhorar? Agora digo eu, o que é que eu posso melhorar para benefício do corpo? Para beneficiar o relacionamento da igreja, do cristão, com a sua vida de oração. Se tem uma coisa que me preocupa nessa igreja, é a vida de oração da igreja. Eu fico assustado. Não, completamente espantado. Uma igreja não pode viver sem oração, disse o profeta. Me preocupa ao extremo. Me faz perder às vezes noites de sonos, porque cristãos vão ficando indolentes. A tendência é a frieza, a tendência é o distanciamento do altar. As pessoas deveriam se sacrificar, ter propósitos de oração. Propósitos. A igreja deveria ser um lugar especial de oração. Por quê? Porque Jesus disse: a casa do meu pai será chamada o quê? Casa de palestras, casa de autoajuda? Não, casa de oração. Aqui é lugar de adorar, aqui é lugar de glorificar, aqui é lugar de orar, aqui é lugar também de buscar a face do Senhor. E eu fico pensando, o que eu posso fazer? E aí você também tem que pensar, o que é que você pode fazer? Tem coisas que é com o pregador, como eu disse, a parte que é com o pregador você não consegue mudar e interferir, mas a parte que é contigo, Deus não vai cobrar do pregador, Deus não vai cobrar de quem quer que seja. A parte que nos cabe será cobrado de nós mesmos. Cabe ao pregador confiar, por exemplo. Se eu prego, é porque eu confio que Deus está aqui,
Confio que Deus unge a sua palavra, confio que essa palavra é poder de Deus para libertar. Se prego, é porque eu tenho essa confiança de que existe um poder na palavra pregada. Há uma expectativa que o pregador tem que ter, tem que nutrir, porque senão fracassa o ministério, fracassa a igreja. Se tem alguém que vive de expectativa e confiança, é aquele que está na condição de atalaia, porque está sempre esperando Deus fazer alguma coisa. Eu estou na expectativa de Deus fazer alguma coisa, de Deus agir, intervir em teu favor, de Deus te socorrer. E ai de mim se eu não tiver essa expectativa. Como aquele jovem pregador que era um aluno da escola de Spurgeon, jovem pregador, e logo foi ungido a pastor e colocado em um lugar, como na maioria das vezes fazem com os jovens pregadores. Quando eles começam, eles logo escolhem um lugar por aí em ruínas ou em total negligência, algum lugar que talvez tenha sido abandonado ou que ninguém queira ir. Logo lhe dão uma bomba nas suas mãos e dizem assim: vai, se vira. Esse menino foi para esse lugar, passou um mês pregando, irmão, nenhum resultado. 2 meses, nenhum resultado. É difícil trabalhar sem resultado, é difícil casamento sem resultado, emprego sem resultado, é difícil a ausência de frutos, é difícil passar por alguns invernos na vida, muito difícil, sem se desmotivar. E ele voltou depois de 1 ano e falou com o seu professor, falou assim: escuta, Deus não está comigo, Deus não está nesse negócio. Por quê? Ele disse: porque há 1 ano eu prego e são pouquíssimas as almas que se salvaram. Aí o professor sábio olhou para ele e de maneira capciosa falou para ele assim: todas as vezes que você abre a boca para pregar, caro jovem, você espera que Deus vai converter, salvar e fazer alguma coisa? Ele pensou: vixe, se eu responder errado agora eu estou no laço, o que eu respondo? O jovem respondeu assim: ah, com certeza não. Aí o pregador disse: é por isso que você é fracassado. Todas as vezes que você abrir a sua boca, você tem que esperar que Deus vai fazer alguma coisa. Se você for abrir a boca e não está esperando Deus fazer algo, é melhor ficar com ela fechada. Mas quando você abrir a boca para falar, creia que Deus vai curar, creia que Deus vai salvar, creia que Deus vai transformar. Essa é a parte que cabe o pregador, no inverno, ou na primavera, ou no verão, ou no outono, não importa as fases da vida, saiba que as fases e as estações, elas passam, mas todavia, você tem que ter uma fé inabalável, incorruptível, isto é fé santíssima e preciosa. Imagina se Abraão tivesse uma fé condicional, ele desistiria, mas a fé do nosso pai Abraão era incondicional. O tempo passava e ele dizia: Deus vai fazer. A carne enrugava, ele dizia: Deus vai fazer. Os homens zombavam, ele dizia: Deus vai fazer. Esteja na igreja nesta condição, não importa o que aconteceu até hoje, eu creio que Deus ainda vai fazer cumprir a sua palavra. Deus não me curou até ontem, mas hoje vai curar. Não me libertou até ontem, mas hoje vai me libertar. Deus não me batizou até agora há pouco, mas essa pode ser a noite. Deus pode te pegar.
Do contrário, nós passeamos na igreja. Do contrário, somos palestrantes motivacionais. Mas somos pregadores da hora undécima, que vivemos em grande expectativa do poder sobrenatural da fé. Cabe ao pregador, cabe à igreja confiar no poder do Evangelho, confiar no poder que existe na pregação da palavra, que aqui traz vida. Você crê que a pregação da palavra traz vida? Então a morte começa a sair agora. Sabe o que é um cisto? Você sabe o que é uma manchinha escura? São apenas sinais de morte. Mas a pregação da palavra, eu disse que traz o quê? Vida. E vida é luz. Aonde a vida chega, essa sombra da morte, ela tem que sair. Essa mancha no pulmão, ela tem que sair. Essa mancha no ovário, ela tem que sair. Porque a palavra de Deus é espírito e vida. Eu tenho que crer, irmãos, não tenho nem outra opção. Se Deus talvez me desse 2 ou 3 opções, enquanto mais opção Deus me dá, mais risco eu tenho de errar. Mas Deus não me deu opções, Deus só me deu uma opção: crer e nada mais. E eu vou dizer obrigado, Senhor. Obrigado por ter fechado os meus caminhos. Obrigado por ter tampado todos os túneis, destruído todas as pontes de volta. Obrigado por não me deixar ver atalhos. Eu só tenho uma opção, e a minha opção é crer em Deus. Abraão creu em Deus, e isso foi-lhe imputado como justiça. Creia em Deus e Deus te honrará. Cabe ao pregador, especialmente ao pregador, e claro que também à igreja, confiar no poder que há na pregação. Você pode crer nisto agora? Que na pregação da palavra há poder. Você pode crer nisso agora? Que a pregação da palavra traz vida. A pregação da palavra cura. A pregação da palavra ressuscita casamento, ressuscita vida espiritual, batiza com o Espírito Santo. Enquanto Pedro falava, o Espírito Santo caiu no dia de Pentecostes. A palavra, ela atrai o batismo do Espírito Santo. Ele desce acompanhando, ele desce autenticando a palavra. Não nos resta outra opção. Cabe a nós a confiar. Cabe a nós a crer que a palavra nos leva a viver uma vida sacrificial. A palavra nos leva a viver uma vida em transformação. A palavra nos leva a viver uma vida fortalecidos. Enquanto menos palavra, menos fraco na caminhada. Mas Paulo disse: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Quando você ouve a pregação do Espírito Santo, ela te fortalece, ela traz o poder de Deus para você vencer as tentações e lutas do caminho. Cabe ao pastor confiar, cabe à igreja a confiar. Confiar em quê, pastor? Confiar, irmão, que o Evangelho ainda é o martelo que Jeremias disse. Lembra do que disse Jeremias? Que a palavra do Senhor é uma marreta que esmiuça pedras. E eu creio que a pregação da palavra é essa marreta que arrebenta pedras, que dinamita rochas.
E se você entrou ou entrar algum dia aqui com o coração parecendo uma rocha, parecendo uma pedra, a pregação da palavra é essa marreta que vai te esmiuçar, que vai quebrantar a tua alma. Me cabe crer nisto. Se eu não creio, não devo pregar. Se eu não creio que essa palavra é o martelo que esmiuça, este não é o meu lugar. Mas eu creio, irmãos, que neste momento, pelo poder da palavra pregada, pedras começam a serem quebradas, corações começam a serem lapidados, porque a palavra de Deus, ela esmiuça, ela quebra todas as rochas. O pecado endurece, a vida endurece, o homem nascido em pecado é de coração duro, mas quando você dá ouvido à palavra, ela mexe daqui, ela mexe dali, ela quebra de cá, ela puxa de lá, ela empurra de cá. Daqui a pouco você chora, você dá glória, você se rende, se dobra perante a palavra. Mas a ação do Espírito Santo, o progresso, o sucesso de uma igreja, depende de ambos. O pregador nesse espírito e a igreja também no mesmo espírito. Senão a canoa fica rodando. Roda mesmo. Então cabe à igreja e cabe o pregador crer nisto, irmãos, que o evangelho esmiuça todas as pedras do nosso caminho. Há pedras no teu caminho? Você veio no lugar certo. Deus está lhe dando a palavra, e nessa noite você vai sair daqui ungido, não com o martelinho do Chapolin Colorado, não com a marreta de aço, mas com essa marreta espiritual. Sai do meu caminho, Satanás, porque a palavra do Senhor, ela esmiuça as pedras do meu caminho. Cabe ao pastor que prega e cabe à igreja que ouve crer que a palavra ainda é o antigo fogo do Espírito Santo que Moisés viu, igreja, que Salomão viu, igreja, que Abraão também viu, que Isaías viu, e que nós também temos visto nessa era. A palavra ainda é o antigo fogo pentecostal de Atos capítulo 2. A palavra ainda é fogo. Você crê nisso? Então deixa Deus te aquecer. Você crê que ela ainda é fogo? Ei, a palavra ainda é fogo, igreja. O Espírito Santo ainda é fogo, igreja. Ele ainda purifica, ele ainda aquece, ele ainda liberta nessa hora. Cabe à igreja e cabe ao pastor crer que a palavra ainda é fogo, e se ela é fogo, ela ainda aquece vidas, ela ainda vem como labaredas. A Bíblia diz que a palavra do Senhor é como o quê? Labaredas de fogo. Eu creio que ela ainda aquece, que ela ainda transforma vidas, ela ainda é fogo nessa hora. Quantas vezes você vem frio para a igreja, volta com a sua, como um tição aquecido nas brasas, vem desanimado e volta com a disposição de vencer um leão, um urso e cortar a cabeça de Golias. Por quê? Porque a palavra do Senhor são labaredas de fogo que encoraja a noiva. Imagina se eu pregar e não crer que ela é labareda de fogo, o que será do meu ministério? Imagina se eu pregar e não crer que ela é uma marreta que esmiuça rochas, o que é do meu ministério, da minha vida e da minha motivação e do meu estímulo para estar detrás do altar?
Imagina se eu pregar e não crer que a palavra, ela é o poder de Deus para transformar e mudar situações que nós homens não podemos mudar e transformar. O que seríamos de nós? Mas glória a Deus nesta noite, a palavra é poder para transformar o que nós não podemos transformar, é marreta para quebrar aquilo que nós não podemos quebrar, é fogo para aquecer aquilo que nada pode aquecer. E eu creio, irmãos, que é somente através da pregação da palavra que Deus pode trazer. Claro que a pregação da palavra aqui, com sinceridade, com seriedade. O evangelho não pode ser transmitido como um programa de humor. As pessoas precisam sentir o peso e a seriedade da palavra, como disse o profeta Zacarias, peso do que falou o Senhor a Zorobabel. A palavra tem peso. E o pastor tem que sentir, e a igreja tem que sentir que a palavra tem peso. E quando ela é pregada com o peso devido, o fervor devido, a seriedade, a sinceridade devida, aqueles que ouvem ela serão aquecidos por ela. Se domingo passado, retrasado foi sério, passado tem que ter sido mais, e hoje tem que ter sido ainda mais. Por quê? Porque o fogo arderá continuamente sobre o altar. Nós temos uma missão: colocar lenha no altar, para não deixar esse fogo se apagar. Cada dia mais sério, mais sincero, mais santo, mais perto de Deus, se é que queremos algo de Deus. Quando é assim, os que ouvem serão aquecidos por Deus. Quando é assim, os que ouvem a palavra, vou dizer para você uma coisa: lembra quando Miguel Ângelo buscou uma rocha, e desta rocha ele esculpiu a imagem de Moisés, e depois ele ficou tão encantado com a imagem de Moisés, ele achou que estava tão inspirada, tão semelhante, de acordo com a inspiração que ele havia tido, que ele pegou um martelinho e bateu no joelho dela e falou assim: fala, Moisés. De tão bem esculpida que ela ficou. Miguel Ângelo tinha um martelinho e um ponteirinho, mas por detrás do martelo e o ponteiro existia uma inspiração e uma habilidade que Deus o havia dado. Porque o martelo e o ponteiro não faz nada se você não tiver um dom, uma inspiração, uma habilidade para fazer. Não adianta um material bom e uma ferramenta boa nas mãos de um péssimo profissional, sem nenhuma criatividade e inspiração. Vai desperdiçar materiais. Por isso nós temos que pedir a Deus: Senhor, aqui está o martelo, aqui está o ponteiro, mas Pai, eu te louvo e te agradeço por nessa era ter enviado Malaquias 4 para nós, o ministério de Elias. Obrigado por São Lucas 17:30, a manifestação do ministério do Filho do Homem. Obrigado por Apocalipse 10, a revelação dos selos e dos trovões e da terceira puxada na voz do sétimo anjo. Por quê? Porque este é o ministério inspirado para usar o martelo e o ponteiro e esculpir nessas rochas o quê? Um semelhante ao Filho do Homem. Esta igreja está sendo esculpida na imagem e semelhança do Filho do Homem. Façamos, pois, o homem a nossa imagem e semelhança. Deus está te lapidando, Deus está fazendo em você a imagem de Cristo. Isto é a mensagem, este é o peso, esta tem que ser a nossa responsabilidade, a consciência dessa noiva.
Por isso, irmãos, eu posso afirmar sem medo de errar, nós não temos ferramentas melhores ou uma ferramenta melhor do que a palavra. Por que eu digo isso? Lembra daquela menina que tocava na igreja do irmão Brana, no piano? E as irmãs vieram e falaram assim com ela, com o irmão Brana: irmão Brana, que reprovação para a nossa igreja. O senhor está deixando subir no altar aquela moça para tocar o piano. Todos os cultos ela vem à igreja e o cabelo aparado e os joelhos aparecendo. O senhor não poderia fazer algo a respeito? Tira ela de lá, ela é uma pedra de tropeço para os demais. Sabe o que o irmão Brana disse? Irmã, eu discerni o espírito dela. Ela tem um bom espírito. E de repente o profeta disse assim: mas você tem uma forma melhor para me ensinar, para mudar esse quadro? O profeta disse assim: ó, eu já tenho feito o melhor que posso. Eu tenho pregado a palavra. E se a palavra não a mudar, quem vai mudá-la? A pregação da palavra é o ultimato de Deus. A pregação da palavra, vamos dizer assim, ó, é a convocação de Deus para a pessoa mudar. E se a melhor e última ferramenta que Deus tem para mudar e transformar, não mudar e transformar, eu vou fazer uma declaração: o céu está de luto por esta alma que ouve a palavra e não é mudada. O sol vai virar trevas por essa alma que ouve a palavra e não é transformada, porque a palavra é o ultimato de Deus para transformar vidas. Por isso, bendiz você a Deus se você está vendo algum fruto de arrependimento, de mudança e de crescimento na sua vida. Isso significa que a palavra, essa semente, não está secando e morrendo na tua vida. Significa que tu não és uma terra improdutiva, estéril e seca, mas você é uma terra eleita, é uma terra fértil, que a palavra cai, cresce e frutifica na tua alma. Ouvir isto e não mudar, foge do controle humano. Por quê? Porque porque nós, disse o irmão Brana, não temos uma ferramenta melhor do que esta. Pastor, e o mexerico na igreja? Pastor, e a mulher temperamental? Pastor, e a roupa indevida? Irmão, ouvir isto e não mudar, eu não é que sou covarde, mas agora sim, lavo minhas mãos, porque Paulo disse assim, ó, eu estou livre do sangue de vós. O que é isso? Vos anunciei o quê? Todo o conselho de Deus. Se depois de te anunciar todo o conselho de Deus, você não melhorar nada, podemos até continuar amigos, caminhando junto, a igreja é tua, você pode frequentar aqui, até você morrer, não tem problema. Pode continuar tranquilamente, não vai embora. Eu não vou dizer que a porta de entrada é a serventia da casa, vai embora. Eu não vou dizer isso para você, eu vou dizer o contrário. Aprecio a tua presença aqui, continua. Mas depois de ouvir e não mudar, ei, põe tua barba de molho. Que Deus nos ajude, irmãos. Por isso que o apóstolo São Paulo, irmão, disse assim, ó, pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Eu quero te pedir uma permissão, deixe-me te falar a verdade. E se preciso for, deixe-me até te ofender com a verdade. Se a verdade te ofender, é porque você precisa ser ofendido. E eu quero te pedir licença, com todo respeito e carinho, me dá essa permissão de te falar a verdade, porque não quero carregar teu sangue nas minhas mãos. Não quero tua alma me perseguindo na eternidade. Não quero ser chamado de enganador. Tua alma vale mais.
tua salvação vale mais, teu arrebatamento vale mais. Um dia desses, eu e você, não sei quem vai primeiro, tomara que possamos ir juntos no arrebatamento, mas pode ser que você ou eu deixemos a terra um dia destes. E como partirá desta para outra a nossa alma? Oh Deus, Paulo disse: anuncia a palavra em tempo ou fora de tempo, de dia, de noite, de manhã, meio de semana, final de semana, férias, feriado. Não é feriado, e daí? Pregue a palavra, feriado ou fora de feriado. Pregue a palavra, temporada ou fora de temporada, dia, noite, meio de semana, fim de semana, qualquer hora, pregue a palavra, porque ela não vai voltar vazia para o Senhor, ela vai fazer alguma coisa na vida de quem dá guarida a ela. E na vida de quem também não dá guarida, ela fará alguma coisa, ela sempre faz alguma coisa. Tanto na vida de quem recebe, quanto na vida de quem não recebe. Tanto na vida de quem muda, quanto na vida de quem não muda. Ela sempre fará alguma coisa. A aceitação levará ela a salvar, a rejeição levará ela a condenar. Mas nós estamos entre aqueles que a Bíblia diz em 1 Coríntios 1:21, aprove Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Oh Deus, essa mensagem tem salvado a nossa alma de enredos, de embaraços, de vãs filosofias, de genealogias intermináveis. Ela tem nos salvado da escuridão espiritual. Oh irmãos, eu vejo o Espírito Santo nessa noite com um arco na mão e com uma flecha no arco. Deus entesourou a sua flecha e está mirando o teu coração. Não esconda teu coração não, faça assim, ó: acerta meu coração, Senhor. Acerta a minha alma, Senhor. Não protege não, não põe a couraça da religião, da vaidade, não coloca nenhuma proteção não. Rasga as suas vestes, rasga o teu coração. Diga: Senhor, acerta com a flecha do Evangelho, acerta com essa flecha da mensagem o meu coração, Senhor. Deixa Deus te acertar em cheio, deixa Deus transpassar de um lado ao outro o teu coração. Eu amo ouvir pregações que parece uma flecha que atravessa o nosso peito de um lado para o outro, e você vai embora com um rasgo na alma dizendo: Deus, me ajuda a melhorar, me ajuda a ser um crente de verdade, Senhor. Eu estava ali no escritório, irmãos, e lembrando da aljava, como disse a Bíblia. E ali no escritório eu estou ali, ó, um versículo, outro, um parágrafo, outro, quebra-cabeça daqui, hora dali, e tudo aquilo, sabe o que é, irmão Fábio? É a gente colocando na aljava assim, ó, uma flechinha, duas flechinhas, três flechinhas, quatro flechinhas. É você ajustando o cordão do arco, para você entesourar a flecha, e ela ir com bastante pressão ao coração. Aí você ora e você jejua e diz: Deus, que essa flecha vá com pressão e penetre os corações. Nós não estamos como o anticristo em Apocalipse 6, o que a Bíblia disse? Que ele saiu montado num cavalo branco, e na sua mão o que ele tinha? Um arco, mas ele não tinha o que, disse o profeta? Flecha. O profeta disse: ele é um blefe, ele é um enganador, ele tem um arco, ele tem a palavra, sabe, interpretada, acrescentada, deslocada. Ele tem a palavra com fermento dos fariseus, mas ele não tem a flecha. Ele tem a letra que mata, mas ele não tem o espírito que vivifica.
E nesta noite, irmãos, estamos nós aqui com o arco nas mãos e com a flecha do Espírito Santo atirando em vossos corações. Você sabe que uma flechada no coração mata. E é isso que eu quero te fazer: te matar. Sim, mortificar a tua carne, mortificar as paixões carnais, matar o velho homem, para que o novo homem ressuscite no poder de Deus. Deixa a flecha de Deus matar a tua carne e fazer você ressuscitar uma nova criatura em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Em cada culto estamos nós tentando acertar os corações, pregando sempre com essa expectativa. Alguém está recebendo, Senhor? Não sei se aqui, claro que aqui, né? A reação me diz que está. Alguém está recebendo, essa é a expectativa. Alguém está sendo atingido pela palavra, alguém presente, alguém pela internet, alguém que ouvirá em algum lugar, em algum dia, se houver oportunidade. Alguém está recebendo, esta é a expectativa. Alguém está se rendendo, alguém está sendo gerado e transformado pelo poder da pregação pregada, a palavra falada. Alguém está sendo tocado pela flecha de Deus. Agora, se isso não muda, eu só posso dizer isso: nada mais pode ser feito. Nada mais. Porque a pregação, irmão, ela revela para a pessoa, ela oferece para a pessoa o plano da misericórdia, a história da redenção. E se isso não é o suficiente, você espera num catecismo, numa vã filosofia, você espera numa tradição de homens, mandamentos de homens, julgos e fardos humanos, você espera na moralidade da religião, na justiça própria, no belo e bom exemplo familiar, porque você é uma pessoa legal, que não rouba, não fuma, não bebe. Ei, se a pregação não ajudar, não mudar, não tem mais o que ser feito. Se houvesse outro método, Deus teria nos dito, mas Ele disse: ide e pregai o Evangelho. Este é o método de Deus, que alegra Deus quando o resultado é positivo, e entristece o Espírito Santo quando há rejeição. Lembra de Lucas 15? Alegria no céu, porque o pecador recebeu. Lembra do jovem rico? Jesus se entristeceu vendo-o partir. Viu? Esse é o método. Jesus pregou, ele rejeitou, foi embora, e isso entristeceu o coração de Deus. Todas as vezes que ouvimos a palavra e viramos as costas, ou não posicionamos, Deus está triste. Oh Deus, nos ajude, Senhor, nos ajude. Se isso não resolve o problema dos homens, dos crentes, volto a dizer, o céu fique em luto. Quando o pecador se arrepende, o que a Bíblia diz? A alegria diante de Deus, ou a alegria diante dos anjos. Deus se alegra quando o pecador se arrepende. Mas quando o pecador não se arrepende, sabe o que a Bíblia diz? Que Deus não quer que os homens se percam. A Bíblia diz: Ele não querendo que ninguém se perca. Deus não quer que os homens se percam. A Bíblia diz que o justo perece, e isso não alegra Deus. Mas o justo, quando parte, a Bíblia diz que até a morte dos santos alegra Deus. Agora, quando o homem se perde, Deus se entristece. Por quê? Quando ele se perde, ele morreu. E quando alguém morre, o que acontece? Luto. Deus fica enlutado quando há crentes morrendo espiritualmente. Eu posso te dizer que muitas vezes nesta era, Deus ficou de luto. Sabe por quê?
porque esta é a era do cavaleiro amarelo, é a era da morte. O irmão Branham disse: a praga hoje é de morte espiritual. O céu, reiteradas vezes, nessa era, ficou de luto. Irmãos, aí não resta mais nada senão trevas, porque salvação, como eu disse, através de Cristo, através da pregação, ela é o ultimato de Deus. Por isto que nós nos esforçamos, e não digo que conseguiremos sempre, porque somos falhos. A gente se esforça para pregar o Evangelho, vamos dizer assim, com sinceridade, com seriedade, sentindo o peso de Deus. E isso, por vezes, estremece a nossa alma. Às vezes dói a cabeça, desespera a alma. Às vezes, quando nós saímos por detrás do altar, o coração fica gélido, porque temos sangue nas mãos, alma nas mãos. E por vezes, Paulo disse: pareço um louco. É isso que Paulo disse, gente. 2 Coríntios 11, verso 1, o que Paulo disse? Oxalá suportasseis-me um pouco mais em minha loucura. Sabe o que significa isso? Paulo disse assim, eu me pareço um louco. Isso quase me deixa louco. Em outros lugares ele disse: sofro dores de parto para vos gerar no Evangelho a loucura da pregação. Aprove Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Aí vem Paulo e disse: estou tão temeroso de que depois de ter anunciado a Cristo a tantos, eu mesmo seja reprovado. Sabe o que é isso? Não era um homem olhando todos de cima para baixo, era um homem que estava no mesmo nível do povo. Não era um santo homem anunciando a perdidos pecadores, era um pecador santificado pela graça, tirado de entre o povo, falando a outros pecadores santificados pela graça. Então, ele não se distinguia do povo, ele se fazia um com o povo, e ele dizia: o mesmo temor que a minha pregação causa neles, causa em mim. Temo que depois de anunciado a muitos, eu mesmo seja reprovado, porque me pesa essa responsabilidade, porque eu tenho noção do que eu estou falando. Por isso que em Romanos 7:24, ele disse: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? O evangelho que ele pregava mostrava quão miserável ele era sem Deus. Essa mensagem nos mostra o quanto nós precisamos de Deus, e eu agradeço a Deus todos os dias por isso, porque ela não nos deixa enganados, cauterizados. É horrível, irmãos, um povo que ouve um evangelho que os cauteriza. É horrível. Eles veem um cisco, irmãos, no olho do irmão. Um hino que tem uma letrinha com acento e que não foi acento, ou uma palavrinha que foi errada, ou uma gramática que não foi bem pronunciada. Um cisco é motivo para você ser chamado de aves imundas. Um cisco. Mas e a trave? Se fôssemos falar das traves. Mas não é ético, nada cristão falar das traves. Paulo, irmão, não tinha essa distância do povo. O evangelho que ele pregava fazia ele se sentir um com o povo. O evangelho que ele pregava alcançava ele e o povo. O que Paulo disse? 1 Timóteo 1,15, eu amo essa escritura. Ele disse: esta é uma palavra digna de toda aceitação,
que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar o quê? Os pecadores. Aí ele vai dizer assim, ó, dos quais eu sou o principal. A principal pessoa que Deus está salvando pela pregação da palavra nessa noite sou eu. Por que sou eu? Porque eu a recebi enquanto buscava, eu a recebi enquanto orava, porque ela me quebrou, e eu disse, se ela me quebrou, e se ela me pranteou, e se ela moveu com as minhas entranhas, é muito provável que também vai mover com as entranhas de alguém mais. Por isso que Paulo disse, dentre os quais eu sou o principal. Está vendo? A palavra de Paulo não o cauterizava. Há muitos que ficam cauterizados, homens bêbados em seu ego, embebedados com suas pseudas revelações. Como disse o irmão Brana, na era de Laodiceia, o profeta disse, o ministério do sétimo anjo vem para corrigir o erro, ele disse, dos mestres e dos teólogos. Muitos com seus erros se embebedam. Sabe quando dá para ver que estão bêbados? Quando se acham que estão num nível estupendo de alto, e você olha e fala, mas como pode um nível tão alto ainda ter as mesmas velhas picuinhas e resenhas? E não há mudanças significativas, e não há sal, e não há luz, como pode? Eu gosto do evangelho que quebra a nossa cara, que nos joga no chão, que nos faz plantear e dizer como Paulo, eu preciso da tua graça, Senhor, sem ela eu não posso viver. Não me deixe bêbado com o meu ego, com a minha pregação. Não me deixe bêbado com letras. Não me deixe bêbado com justiças humanas. Eu quero estar estimulado com a verdadeira revelação de Jesus Cristo, através de uma autêntica experiência de novo nascimento. Aleluias. Sabe por que a pregação de Paulo foi maravilhosa? E as cartas de Paulo foram maravilhosas? Porque a pregação de Paulo, irmão, entenda o que eu quero dizer. Esse copo, ele está separado de mim. Esse marca-bíblia está separado de mim. Mas escuta, os meus olhos estão separados de mim, a minha mão está separada de mim, o meu coração está separado de mim. Essa gravata agora está unida a mim, mas a qualquer momento ela pode se separar de mim. O evangelho de Paulo não era algo que ele colocava e tirava nele, quando bem lhe convinha, como a gravata, o relógio, o paletó. O evangelho de Paulo não é como o copo que ele usava, mas estava separado dele, como marca-bíblia que ele usava, mas estava separado dele. O evangelho de Paulo, que ele anunciava, fazia parte dele, era como o olho dele, o ouvido dele, as mãos dele. O que ele pregava é porque ele era um com aquilo que ele estava falando. Por isso que o irmão Branham disse, o mensageiro verdadeiro será um com a sua mensagem. Cristo é um com a sua palavra. A palavra não é algo fora de Cristo. A mensagem não é algo separada do mensageiro. A minha voz ecoa e pode ser gravada, mas ela é algo que faz parte da minha vida. E assim era a pregação de Paulo. Ela influenciou, ela transformou, ela salgou, ela impactou eras, porque ela foi proferida por alguém que manifestou, que encarnou, que viveu, que sofreu por ela. Para separar Paulo da palavra era impossível. Ele disse, pode alguém separar-me do amor de Deus? Ele disse, ninguém, nem a morte,
nem a vida, nem os anjos, nem a família, ninguém vai me separar dessa palavra. Por quê? Porque eu e a palavra somos um. É isso que Deus tem para nós, irmãos. É isto que Deus quer de nós. Ele quer que esta palavra nos toque, nos compunja, nos acompanhe. Como disse Salomão, as palavras dos sábios são como grilhões, bem o que? Fixados. Onde você for, elas vão com você. Amanhã cedo ela prega dentro de você. Haverá um altar na tua alma, ouvindo essa pregação, ou muitas outras se repetindo na tua alma, porque as palavras dos sábios são como grilhões bem fixados. Louvado seja Deus. Apegue-se à palavra. Ela é a maior arma de Deus. Não criemos nada novo. A palavra é o suficiente. Persevera nela, e os resultados, irmãos, cedo ou tarde, eles irão aparecer nas nossas vidas. Simplesmente aqui, abrace, se apegue a essa palavra, porque se você e eu nos apegarmos a ela, com certeza os frutos, os resultados serão perceptíveis em nossas vidas. Paulo desceu e a palavra se manifestou. Desça, se humilhe. Como disse o irmão Brano, o caminho para cima é para baixo. O que você vai fazer? Você vai descer, você vai se humilhar. Porque quando você e eu, nós descermos, nós nos humilharmos, irmão, e nos tornarmos um com essa palavra, olha, como disse o irmão Brana, será difícil explicar o que Deus vai fazer. Aí sim, o profeta disse, super raça, exército invencível, noiva palavra, palavra falada. Por quê? Porque agora nos tornamos um com a palavra. Isto cabe ao pastor. Mas no início do culto eu disse, há coisas que dependem de ambos. Cabe ao pastor, mas também cabe à igreja. A mesma sinceridade que ele precisa, a igreja precisa. O sacrifício que ele tem que fazer, a igreja precisa. O discernimento que ele tem que ter, a igreja precisa. Foi assim com Paulo em sua era. Está vendo? A renúncia que ele tiver, a igreja também precisa. Você nunca, irmãos, eu vou dizer uma coisa aqui, não é sábio você deixar as pessoas fazer as coisas sozinhos. Não é sábio. Não é sábio você depositar toda a carga em cima do seu esposo. Não é sábio você depositar toda a carga, criação dos filhos, o lar e tudo, em cima da sua esposa. Não é sábio. E vou te dizer uma coisa, não é sábio você deixar aqui, toda a carga em cima do pastor, ou o pastor deixar toda a carga em cima da igreja. A canoa tem que ter no mínimo 2 remos para ir bem. Não é sábio você colocar toda a carga de um lado só, em cima de uma roda, ou só em um eixo. Você vai desequilibrar esse veículo. Tem que ser tudo muito bem distribuído. Não é sábio você colocar o peso de uma construção em cima de um único pilar. Você tem que distribuir esse peso. Não é sábio. As coisas têm que ser bem distribuídas, porque senão nós bloqueamos a ação do Espírito Santo e o progresso e o sucesso espiritual e também físico, material de uma igreja. Por isso que Paulo, irmãos, ele desceu, ele se fez um com o povo. Por isso que Paulo disse assim, eu me fiz de fraco para poder ganhar os fracos, me fiz tudo para todos, para que por todos os meios pudesse salvar alguns. Ele se fez, ele desceu, ele se colocou entre, porque não pode haver ministérios, igrejas, casamentos
individualistas, porque esta não é a normalidade divina. Nunca foi. Então, guardemos isso no nosso coração. A ação do Espírito Santo dependerá do pastor reunir em si algumas virtudes que com certeza vão aparecendo ao longo do tempo, mas também dependerá muito do povo que está à sua volta. O sucesso de uma igreja depende muitíssimo de um pastor. Um pastor desastrado gerará uma igreja desastrada. Desequilibrado, uma igreja desequilibrada. Odioso, individualista, soberbo, este é o Espírito sobre o povo. Será assim? Não há de se esperar coisas muito diferentes disto. Mas eu vou te dizer uma coisa, irmãos. Depende muito do pastor, mas também depende muito do povo que está à sua volta. Um pastor que quer, se tiver um povo que não quer, vai ser difícil a canoa ir adiante. Um marido que quer, quando tem uma esposa que não quer nada, oh Deus, sabe o que Salomão disse? Ele disse assim, ó, apodrecerá os ossos, é melhor ir para o deserto do que conviver com a rixosa que não quer. Ele disse, encontrou uma péssima coisa na vida. Então, depende do marido, depende da esposa, depende do pastor, não dá para entrar em tudo, mas depende do povo à sua volta, o quanto querem, o quanto vocês querem, o quanto vocês querem. As pessoas que talvez, claro, tem gente estudando, igual me ligaram, tem gente trabalhando, tem gente fazendo tantas coisas, vocês que não estão aqui e poderiam estar, o quanto é que vocês querem? O quanto nós realmente queremos? Porque quando a gente quer, a gente está disposto a pagar um preço. Quando a gente quer, não tem nada que muda, vamos dizer assim, ó, o nosso ponto de vista, o nosso esforço, depende do pastor, mas depende da fome do povo, da sede do povo. Porque se não há fome e sede, a Bíblia disse, pisa os favos de mel, aquelas almas que estão fartas. Os banquetes dos reis mais nobres se tornam entediantes para quem já está até aqui, ó, por aqui. Por quê? Porque a pessoa está sem apetite. Depende do líder, mas depende do quanto amam também a Deus. Depende do líder, mas depende de quanta fome e sede tem de Deus. Depende do líder, seu esmero, seu zelo, sua aplicação, sua sinceridade e seriedade, mas também depende do quanto as pessoas querem realmente mudar de vida. Por isso que eu disse, o esposo deixar tudo para aquela mulher fazer não é sábio. A esposa deixar tudo para aquele marido fazer não é sábio. E eu vou te dizer uma coisa, irmãos, o pastor, não é o meu caso, tá? Não é o meu caso, isso é uma mensagem genérica, né? Não é o meu caso, eu tenho que ser honesto e justo. Mas o pastor que tenha que fazer quase tudo sozinho, irmãos, ele estará numa situação, vamos dizer assim, triste, uma situação difícil, uma situação infeliz. Se ele tem que limpar a igreja, se preocupar com os descartáveis, se preocupar com o que vai pregar, se preocupar com o que tem que pagar, se preocupar com o que tem que comprar, se preocupar com o que tem que visitar, se preocupar com o que vai cantar, se preocupar se tem isso, olha, não é o meu caso. Pela graça de Deus, Deus tem levantado pessoas maravilhosas para nos assessorar no ministério. Mas uma pessoa que tenha que fazer isso sofre muito.
O irmão Brana disse assim, eu comecei assim, eu cantava, tirava oferta, pregava e era o zelador da igreja e trabalhava, porque na época não havia dízimos para poder eu mesmo colocar na tesouraria o meu dízimo e pagar as contas da igreja. Ele disse, era difícil. Por isso que não é fácil. Uma pessoa que tem que fazer tudo sozinha e viver sozinha, sabe de uma coisa? Ela corre um risco terrível de viver em solidão, de entrar numa depressão, de cair numa situação complexa, complicada, no sentido psicológico, no sentido espiritual. Por isso que aqui, é bom ter um pastor zeloso. Todos gostam de ter um pastor zeloso, não gosta? Não é bom? Mas é bom ter uma igreja zelosa. É bom ter um pastor que está ali no púlpito lutando para pregar. Mas é bom ter uma igreja que, se possível for, vai até a pé para ouvi-lo. É muito bom ter um pastor zeloso e uma igreja zelosa. Um pastor aplicado e uma igreja aplicada. Eu não sou tão bom assim, mas estou lutando. Estou batalhando todos os dias. E Deus conhece a minha particularidade. Então, irmãos, depende do pastor, mas depende também do povo, da igreja, a igreja que está à volta, ser zelosa, ser doada, ser participativa. Participativa de quê? Das alegrias, das tristezas, dos fardos, das lutas. Isso é marido e mulher, isto é pastor e igreja. Se não houver esse espírito, irmãos, olha, a ação do Espírito Santo e o progresso e sucesso, eles poderão até vir, mas com mais sofrimento do que deveria e num tempo muito mais prolongado. Fica mais difícil você chegar aonde você tem que chegar. Por quê? Porque nós não vamos deixar de fazer o que tem que ser feito. Como eu disse domingo passado, se ninguém fazer, a gente faz sozinho. Se ninguém trabalhar, a gente trabalha sozinho. Mas eu sei que esse é o caminho mais difícil e é a última alternativa. Não é a primeira e a melhor alternativa. Esse é o caso que nós chamamos de urgência, de emergência. Então, irmãos, que possamos estarmos na retaguarda um do outro. Marido, esposa, pais, filhos, pastor e igreja. Retaguarda é o que, irmão? Orando uns pelos outros, guardando uns aos outros, carregando uns aos outros no coração. Se precisou de carregar um fardo, um peso maior, vamos dizer assim, vamos todo mundo colocar o ombro lá e carregar, porque se todo mundo pegar um pouquinho do peso, com certeza as coisas vão acontecer com muito mais suavidade e leveza. Então, por isso que é bom ter dentro de uma igreja, escute esse conselho, se vocês estão interessados, e eu creio que estão, no sucesso, no progresso da igreja, nem que seja uma dúzia de crente, nós temos que ter na igreja orando. Nem que seja uma dúzia de intercessores, tem que haver dentro de uma igreja. Por isso que o pastor não vai sozinho, ele tem que levar alguns com ele. Vai alguns jovens para aprender, mas também vai alguns velhos para ensinar e trocar experiências e dizer que aquele não é o melhor caminho para passar, porque ele já passou por ali, mas sozinhos não. Porque o cordão de 2, 3 dobras é mais difícil se arrebentar. O corpo unido é mais difícil de ser vencido, de ser o quê? De ser partido. Então, receba esses conselhos do Espírito Santo para nós sermos de fato uma igreja vitoriosa. Uma igreja vitoriosa é uma igreja que sujeita a essa unidade de corpo, que é sacrifício, rendição,
não deixar na mão. O pastor não pode deixar a igreja na mão, a igreja também não pode deixar o pastor na mão. O marido não pode deixar a esposa não pode deixar o esposo. Um não é sem o outro. Eu estou aqui por causa de vocês, mas espero que vocês estejam aqui interessados também no que temos pregado, no que temos ensinado, porque isto será a coroa do trabalho, será a recompensa, será o fruto do lavrador, que sai com labor a semear, regar, arar a terra, mas depois também a colher os frutos. Sabe o que eu lembrei agora? Terminando, eu lembrei de um certo homem pregador, que o seu diácono, uma certa vez numa reunião, subiu ao púlpito e ele disse assim: até aqui, nosso pastor nos guiou com dedicação, nos guiou, nos conduziu muito bem adiante nas coisas de Deus. E ele disse: e nós o seguimos com todo o nosso coração, e em tudo nós fomos bem-sucedidos. Eu achei essa palavra muito forte. Ele disse: e em tudo nós fomos muito bem-sucedidos. E ele perguntou assim na reunião: vocês confiam na liderança do nosso pastor? E o povo disse: amém, glória a Deus. Tinha frutos, para o povo confiar. Confiamos. E o diácono foi e disse assim: mas chegamos em um momento difícil, e parece que o nosso pastor nos trouxe até uma vala, e nós temos que atravessar. E ele disse: e se Deus o guiou até aqui, e em tudo fomos bem-sucedidos, nós não vamos deixar de atravessar essa vala. Ele disse: se preciso for, nós vamos fazer uma ponte com os nossos próprios corpos, e ele passará, e nós passaremos, como Josué e os sacerdotes e todo Israel atravessou o deserto, e juntos nós iremos vencer e sair do outro lado. Sabe o que era isso? Não deixar um ao outro na mão, quando aparecer obstáculos para serem transpostos, valas, para nós podermos aqui saltar sobre elas. Sabe o que é isso, irmãos? É entender: se o pastor vencer, a gente vence. Se a igreja vencer, a gente vence. Isso é que é espírito de corpo. Se ele passar, nós passamos. Se ele vencer, nós também vamos vencer. Este tem que ser o nosso espírito. Se ele estiver feliz, eu tenho certeza que a felicidade dele vai nos contagiar. Se ele estiver abençoado, prosperado nas coisas de Deus e em tudo, eu tenho certeza que esta unção virá sobre nós. Mas se ele fracassar, o que é que disse Jesus? Ferirei o pastor, e o rebanho se dispersará. Este é o espírito e a visão de uma igreja que fala assim: nós escolhemos vencer. Você, o que escolhe nessa noite? Eu escolho vencer. E para vencer, ninguém pode deixar o outro na mão. Temos que estar na retaguarda um do outro. Temos que ser um corpo unido e bem disposto. Vamos cantar esse hino, Tiago? Somos corpo, sabe cantar ele? Somos corpos assim bem ajustados, um coração totalmente ligado, unidos, vivendo em amor, uma família vivendo um compromisso no grande amor de Cristo, sabe? Se não souber, pode ser outro que combina, mas tem que ser bem rapidinho, gente, acabou o nosso tempo. Creia que Deus, pela palavra, abençoou o teu coração. Recebe esta palavra na sua alma, recebe ela no seu coração. E com certeza, a ação do Espírito Santo no nosso meio, ela vai fluir com mais leveza. Deus o tempo inteiro cuidando da vida espiritual, da vida material,
cuidando da parte espiritual da igreja, que é o nosso zelo e dedicação maior, mas também cuidando da parte material da igreja. Uma igreja não pode esquecer dos seus compromissos, isto é, transpor a vala, vencer os obstáculos. Vamos pegar o remo todo mundo, irmãos? Vamos remar na mesma direção? Vamos fazer força para o mesmo lado? Quando você vê um povo unido, sabe o que o irmão Brana disse? Até mesmo pessoas que às vezes lutam por uma causa errada, acostumam vencer, quando são unidos, lutando por uma causa errada e vencendo. Por quê? Porque tem unidade. Quanto mais nós, que estamos lutando por uma causa nobre, justa, louvável, se nós mantivermos a unidade, com certeza nós também venceremos. Vamos ficar de pé, irmãos. Querido Deus e Pai, eu espero que a Tua palavra tenha penetrado nos corações. Eu espero que nessa igreja, tanto o pastor quanto a igreja sejam vitoriosos. Que a igreja não lute sozinha e que o pastor também não lute sozinho, porque nunca foi sábio alguém fazer tudo sozinho, alguém cuidar da casa sozinho, alguém cuidar do orçamento sozinho, alguém cuidar da igreja sozinho. Não, Senhor, nós estamos aqui todos para fazer, ainda que seja as mínimas coisas, nós queremos partilhar uns com os outros das bênçãos do Senhor, Pai. Um prega, outro ora, outro evangeliza, outro jejua, mas o corpo tem que estar em operação, Senhor, unidos ministerialmente, unidos espiritualmente, Senhor, que haja uma unidade, Senhor, porque a unidade do Teu Espírito em nós vai garantir a ação do Teu Espírito Santo, vai garantir o sucesso, vai garantir o progresso, vai garantir grandes bênçãos sobre nós, Pai. Que não haja exclusivismo dentro da igreja, que não haja espíritos jactanciosos dentro da igreja, mas que cada um de nós possamos fazer a nossa parte de maneira fervorosa, com diligência, Pai, e com um amor sincero e verdadeiro, para glorificar o Teu nome, sabendo que o nosso trabalho no Senhor não é vão, porque o Senhor tem se lembrado de nós, ó Pai. Nem um copo de água passará desapercebido, qualquer obra a um dos Teus pequeninos, ó Pai. Tua palavra diz, há uma retribuição, há um galardão, Senhor. Assim te peço que toda a Tua igreja esteja imbuída, envolvida com a Tua obra, Senhor, com temor, com amor, com fidelidade, Senhor, com zelo, com rendição, com sacrifício, se preciso for, mas lutando por um bem comum, que é fazer a Tua obra e glorificar o Teu nome nessa terra, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu oro e Te dou graças, Pai, e Te peço que abençoe os lares, as famílias e a igreja do Senhor, e que a Tua palavra, como uma flecha, possa ter atingido os corações, Pai. Que a Tua palavra, como uma semente, possa ter caído em terra fértil, Senhor, e assim crescer e frutificar, porque Paulo plantou, Apolo regou, mas o Senhor está presente nessa hora, dando crescimento, Senhor, na vida de cada um dos Teus filhos. Em nome de Jesus Cristo, é a nossa oração, a nossa gratidão, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Recebi um novo coração do Pai. Aleluias.
coração regenerado, você pode sair do seu lugar coração e dar um abraço no seu irmão, da sua irmã, orar por alguém. Vamos orar um pelo outro, não só uma mera saudação. Faça uma oração abençoando, pedindo a Deus unidade, dedicação, rendição, espírito de corpo. O coração. Ora, irmão, a ação do Espírito Santo pode manifestar em nosso favor. Em Cristo, te abençoe, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Tem alguém precisando da tua oração aqui. Tem alguém precisando do teu abraço, do teu amor, da tua intercessão. Amor de Cristo, eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz em Cristo. Te abençoe, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligado. Deus te abençoe, Deus te unja. Unido, que o amor de Deus se multiplique em vossos corações, que a graça transformadora se manifeste em cada um de vós, que as bênçãos do Espírito Santo recaia sobre os vossos lares sem medida, que vocês sejam sempre um, lutando com o mesmo propósito, a vinda do Senhor, o arrebatamento e o progresso do reino, o progresso da igreja nessa terra. No grande amor de Cristo, aleluia, eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Aleluia, glorifique a Deus, exalte ao Senhor, recebe a nossa adoração, recebe o louvor, Pai, que essas bênçãos recaiam sobre a tua igreja, Senhor, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja sobre o teu povo, em nome de Jesus Cristo, amém, Jesus, amém.